Nesta quinta-feira, 30 de maio, o Congresso argentino, isso mesmo, argentino, vai se reunir em uma sessão especial, uma sessão extraordinária, com os representantes dos refugiados brasileiros. Os que saíram do Brasil fugindo do processo do dia 8 de janeiro. Mais de 150 pessoas que estavam sob vigilância da Justiça brasileira com tornozeleira eletrônica, quebraram o aparato e cruzaram a fronteira em busca de asilo político. Elas aguardavam julgamento sob monitoramento e são pessoas sem nenhum histórico criminal que ficaram com medo da condenação do STF e principalmente do ministro Alexandre de Moraes e se mandaram em busca de abrigo em local seguro. Essas pessoas estão pedindo asilo, proteção do governo argentino, que tem sinalizado positivamente para essa questão. O deputado Eduardo Bolsonaro, pela informação que chegou até a gente, já estaria a caminho de Buenos Aires, onde vai atuar em defesa dos refugiados, que contam com o apoio de uma enorme banca de advogados argentinos e até de parlamentares daquele país. Esses parlamentares vão tratar da relatoria do caso para ser analisado pelos políticos argentinos. Muitas das pessoas, pelas informações que levantamos, já se desfizeram de seus bens no Brasil, já acabaram com tudo, e apostam na compreensão do governo vizinho para não deixar que elas apodreçam na cadeia. Foi por suspeita de que poderiam haver mais fugas que o STF e o ministro Alexandre de Moraes mandaram recolher em regime fechado alguns dos investigados. Você se lembra muito bem disso? Como foi o caso do professor de 68 anos, aposentado, Jaime Juncker, que sofre de várias comorbidades. E hoje, ao vivo, nós vamos começar de cara o programa analisando com o comentarista Gerson Gomes, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Gerson, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa e explica melhor para a gente como será essa audiência especial no Congresso argentino e o que ela pode representar. Vai lá. Boa tarde e boa noite, né? Para vocês no Brasil já é quase noite, aqui na Flórida nós estamos com 1 hora a menos. E, de fato, você levantou uma informação muito relevante porque nós temos uma situação geopolítica interessante acontecendo no sul do nosso continente. Veja que, alguns anos atrás, você vai lembrar, Paulo, o Paraguai foi expulso do Mercosul porque os presidentes, todos alinhados à esquerda, não aceitaram que o Paraguai tivesse ali um movimento político na contramão do que o Foro de São Paulo arbitrava. E sabe o que eles fizeram? O PT, junto com seus aliados, seja ali no Uruguai, o Mujica, havia na Argentina o casal Kirchner, eles expulsaram o Paraguai e chamaram a Venezuela de Hugo Chávez e de Maduro, para integrarem o Mercosul. Veja que coisa interessante. Hoje, a situação é completamente diferente, o que não deixa de ser, de certa forma, uma notícia assim alvissareira, que nos dá esperança. Muita gente, Paulo, já se encontra jogando a toalha, triste, dizendo que não tem mais esperança do que está acontecendo no Brasil, mas veja que a situação muda. Hoje nós temos o Lacalle Pou no Uruguai, nós temos tanto um presidente de direita no Paraguai, no Uruguai, quanto na Argentina com a eleição do Milei. E hoje o Brasil é o patinho feio. O Brasil é aquele que, aparentemente, como vai acontecer amanhã nessa audiência, eles vão debater especificamente um tema, que é a liberdade de expressão e os direitos humanos no Brasil. Veja que esse debate será sediado e quem fez a convocação é a Maria Celeste Ponce, que é uma deputada argentina muito aguerrida e que é do partido do Milei, e ela convidou para falar o Eduardo Bolsonaro, também o Marcel Van Hatten, que também está se deslocando para lá, e a Júlia Zanatta.
Então teremos pelo menos 3 parlamentares. Eu já soube que há mais um deputado que já se deslocou para lá. Daqui a pouquinho eu confirmo se ele já se encontrou e eu informo a nossa audiência. Então, hoje, nós temos isso que você disse. De fato, é uma situação vergonhosa, mas nós temos, sim, asilados políticos na Argentina. Aquilo que nós fizemos na Operação Acolhida lá no norte, em Pacaraima, por incrível que pareça, nossos irmãos argentinos agora terão que fazer para acolher brasileiros que estão se refugiando lá naquele outro país por causa da perseguição política. Agora, é lamentável que esse tipo de coisa esteja acontecendo no Brasil nos dias de hoje, né? E vai ficar ruim para o judiciário brasileiro, tendo em vista o que tem acontecido dentro dos Estados Unidos, ou seja, um processo de investigação sobre os atos desse nosso judiciário. E nós também sabemos o que pensa muito bem o presidente Javier Milei a respeito da política brasileira. Você acha que essas pessoas que estão pedindo asilo agora na Argentina têm chance de conseguir, Gerson? Não só tem chance de conseguir, como alguns, inclusive, já tiveram os seus processos analisados e aprovados na fase inicial. Só para que a gente tenha uma noção em números de grandeza, a informação que eu recebi hoje é que mais de 150 brasileiros já romperam suas tornozeleiras eletrônicas e migraram para a Argentina solicitando asilo político. Desses, nós temos, obviamente, 2 grupos bem distintos. Existem aqueles que foram presos ali no dia 8, que, por sinal, foram presos no final da tarde, estão sendo condenados, a maioria esmagadora, sem uma única imagem, sem uma única prova, sem individualização alguma de conduta de que eles fizeram algum ato de vandalismo ou quebraram qualquer coisa, mas são pessoas idosas, como você falou, a grande maioria sem antecedente criminal nenhum, nunca passaram nem perto da porta de uma delegacia, e, no entanto, estão sendo condenados a 14, 16, 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Veja que desse primeiro grupo, nós já temos agora, com pedidos formalmente protocolados na Argentina, 38 mulheres e 63 homens, que são ali do 4922, aquele processo dos que estão sendo condenados, já estão sendo julgados e condenados ali do 8 de janeiro. Existe também muitos, mas são centenas do dia 9 de janeiro, que estão com aquelas medidas cautelares, com tornozeleira eletrônica, aquele kit ditadura, como eu tenho chamado, que na verdade é uma forma de tortura e de penalizar essas pessoas. Essas não estão sendo acusadas de golpe de Estado, nem tentativa ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas elas estão sendo processadas e condenadas por incitação ao crime, ou seja, alguns deles sequer foram na Praça dos Três Poderes, estavam se manifestando ali sem uso do anonimato, de maneira pacífica, e haja vista o que aconteceu no dia 8, onde os manifestantes que saíram do acampamento ali na porta do quartel foram escoltados pela polícia militar, foram levados e conduzidos com aquele bandeirão, cantando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, que, aliás, foi o canto que nós vamos falar daqui a pouco também no Congresso Nacional, na super terça, né, que nós tivemos ontem. Ou seja, esse momento que era um momento cívico ali, conduzido pela Polícia Militar, de repente descambou para aquela baixaria, né? Havia muitos infiltrados, inclusive aquele grupo que foi filmado ali, que a CNN vazou as imagens, esse grupo sequer foi preso. Esse grupo que chegou ali por volta das 3 horas, que tem a Priscila, que tem aquele rapaz que quebrou aquele relógio histórico ali da época de Dom Pedro II, todos esses que nós temos imagens, e existem essas imagens aí proliferando nas redes sociais, esses não foram presos. Então, os idosos, aqueles que estavam lá no final da tarde na praça, esses é que estão sendo condenados. Então, Paulo, eu creio sim, não existe nos tratados de extradição, ou seja, nos acordos de extradição, não contemplam os crimes políticos. Então, com certeza, tudo leva a crer que o governo argentino dará guarida a esses cidadãos brasileiros, como nós, no Brasil, demos guarida a tantos cubanos e venezuelanos que fugiram da ditadura ali, tanto de Fidel Castro e agora mais recentemente do irmão e depois agora já do Canel, e agora os que estão também fugindo da Venezuela até hoje ali da ditadura do Maduro.